Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz os irmãos também que estão assistindo o culto pela live. Deus abençoe a sua vida. Talvez você gostaria de estar aqui hoje neste culto, aqui presente, mas não foi possível. Mas receba a palavra e a bênção de Deus aí onde você estiver. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra. Eu estava orando, pedindo a Deus uma mensagem segundo o coração de Deus. E Deus botou um texto. Antes eu quero ler um versículo bem conhecido de todos nós, Salmo de número 91. Salmo 91. Glória a Deus. Salmo 91, versículo 1. Logo depois, nós vamos ler o livro de Reis. Salmo 91. É um versículo bem conhecido. Eu não vou me delongar por causa da ceia. A garganta também está bem irritada. Estou com uma tossezinha chata, mas é alergia a ar-condicionado. Mexeu um pouco comigo. Então, Salmo de número 91. Depois nós vamos ler também livro de Reis. Livro de 1 Reis. Salmos de número 91. Diz-nos assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Livro de 1 Reis, capítulo 17, diz assim. Capítulo 17, versículo 2. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental. E esconda-te junto à torrente de Querite. Se esconde-te junto à corrente de Querite. Passe as páginas da sua Bíblia, capítulo 19. Fala, meu. Tranquilo, meu pastor. Versículo 9. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio que todos nós aqui temos de estar na sua casa, te adorando, te bendizendo. Ó Deus, foram 3 meses, ó Pai amado, que adoramos o Senhor nos nossos lares, impedido de estar, ó Pai querido, no templo. Mas neste dia de hoje, ó Pai querido, nesta data especial, estamos voltando a ter, ó Pai querido, este privilégio de estar cultuando, ó Pai querido, junto aos irmãos. Ó Deus, agora eu venho te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, segundo a tua vontade, ó Pai. O Senhor conhece os pormenor, o Senhor conhece as particularidades. Então fala conosco, é o que te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos?
Eu quero falar nesta noite, baseando-se no Salmo 91, e quero tomar como tema, até mesmo o tema do Salmo 91, que diz: sob a sombra do Altíssimo, ou sob a sombra de Deus. Quando nós lemos o Salmo 91, nós vamos encontrar o salmista falando, revelando a pessoa do Altíssimo ou Eterno, como ele estava agindo, como ele agia também em favor dos seus. O salmista começa a falar sobre ataques, setas que atacam ao meio-dia, e ele começa a falar sobre pestes da escuridão, e ele começa a dar uma lista de ataques malignos e satânicos. Ele também fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O salmista começa a falar sobre a proteção divina. Mas o Espírito de Deus também me levou ao texto de Reis, quando a Bíblia Sagrada nos fala sobre um grande homem de Deus chamado Elias. Elias era o tesbita da cidade de Tisbe, era um homem que a Bíblia não fala como ele foi forjado lá atrás, mas quando ele entra no cenário de Israel, ele já entra falando que não vai chover e falando com as autoridades reais, e assim não acontece. Há 3 anos e meio não há chuva sobre Israel, segundo a palavra do homem de Deus. Fico pensando que nenhum dos irmãos que estão aqui nesta noite passou por uma situação semelhante, em que você falou que não ia chover e ficou anos sem chover. Então, é claro que este homem tinha uma intimidade com Deus muito grande, ele tinha uma vida espiritual profunda, lembrando que Elias era um homem que era rurícola, morava na roça, mas Deus o chamou e disse: vá e se apresenta a Israel. Era o momento em que Deus estava andando e dando ordem também ao profeta para andar. Então precisamos entender que para ter sombra, muitas das vezes o ser humano, a sombra humana, eu digo nossa sombra, ela é produzida por algum tipo de iluminação, seja ela uma iluminação artificial, ou seja do sol ou da lua. Então é produzido a sombra, certo? É uma lição clara e específica. Agora a Bíblia fala sobre a sombra do Onipotente. Você lê a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia fala que a glória de Deus andava. E o profeta, quando vê a glória de Deus, ele diz: andando ele, andava ela. Isso é muito forte e interessante. Então, nós entendemos também que Deus, ele se move e ele anda pela história. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele dá uma ordem a Elias: anda e se apresenta. Preste atenção que ali é tempo de crise, tempo em que começa uma grande batalha espiritual no contexto israelita. Deus está tratando com o povo, Deus está chamando o povo para si. Muitas das vezes, quando Deus quer despertar o povo e quer chamar o povo a si, ele permite crises, ele permite pandemias, ele permite revés e contra. Deus estava chamando a nação de Israel, que estava dividida, a ter um encontro com ele. Quando nós lemos aqui a palavra, nós vamos encontrar que Deus, ele busca pessoas especiais para missões específicas em dias difíceis. Eu vou repetir isso. Deus busca pessoas especiais em dias, aleluia, difíceis. Dias difíceis.
Deus escolheu o profeta Elias. É bom termos em mente que o trabalho de Deus forjar homens e mulheres é um processo, muitas das vezes, de um campo de treinamento. Com Elias não foi diferente. Talvez você esteja aqui sentado agora, neste banco ou até mesmo em casa, e Deus está te levando para um campo de treinamento avançado, aonde Ele está aplicando em você lições sérias e poderosas. Agora a Bíblia nos fala que os métodos de Deus são os métodos surpreendentes. Diga comigo, métodos surpreendentes. Então precisamos ter em mente que Deus, quando Ele está se movendo, aleluia, precisamos nos mover junto a Ele. Por quê? Para não sairmos debaixo da sua sombra. Quando Ele anda, precisamos andar também. Foi isso que Deus estava fazendo com o profeta. Eu estou andando, anda comigo. Se retira comigo, faz o que eu te mando. Agora Deus, Ele age de formas surpreendentes. Deus tem métodos que muitas das vezes são inimagináveis. Preste atenção que lá no Êxodo, quando o povo de Israel, eles veem a glória de Deus e a nuvem, que de noite era fogo e de dia uma nuvem como um ar-condicionado que protegia eles do calor. A Bíblia fala que quando a nuvem parava, Israel parava. Eles tinham que parar. Mas quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Então Deus aqui, Ele trabalha de uma forma tremenda e surpreendente, que não é somente a nuvem que anda, mas a sombra de Deus também anda. Algumas pessoas têm saído debaixo da benção, porque quando Deus está se movendo, Ele está parado. Êxodo 14, Deus fala para Israel, bem claro assim, acampa em Pinharote. E eles ficam ali por alguns dias, mesmo o faraó vindo contra eles. Até que Deus fala, agora se levanta. E Deus dá uma ordem muito louca. Deus manda eles ir na direção do mar. Nem do deserto e nem voltar. Deus falou, entra nas águas. E quando os sacerdotes pisam e começam a andar no mar, o mar se abre diante dele. Então Deus tem maneiras de trabalhar, métodos, aleluia, surpreendentes. Agora o profeta Elias, Deus fala para ele, vá para perto do rio e esconda-te. Uma das coisas mais difíceis para qualquer uma pessoa é se esconder. Porque se esconder tem tudo a ver com Deus trabalhando na nossa interioridade. Deus tratando do ego. Deus tratando, aleluia, da nossa questão interior em que queremos aparecer. Algumas pessoas sofrem de holofotite. Ele sempre quer estar em evidência. Ele sempre quer aparecer. Mas no caso aqui, Deus, para trabalhar de uma forma tremenda e forjar o profeta e agir no meio do povo dele, Deus fala ao profeta, se esconde lá, junto ao ribeiro de Querite. A palavra Querite vem de uma palavra hebraica que significa charratá, que significa cortar e colocar no mesmo tamanho. Cortar e colocar no mesmo tamanho. Deus estava falando assim, eu vou cortar e vou colocar você no meu tamanho, na minha medida, Elias. E eu vou promover de você aquilo que não me agrada. Isso aqui é muito forte, porque Deus, Ele tem promessas, Ele tem coisas tremendas para fazer. Mas Deus, muitas das vezes, vai nos levar para o Querite, aonde Ele vai dar o corte, e vai nos causar feridas e de conforto. Charles Swindoll, um grande pregador e escritor americano, ele diz bem claro que uma pessoa que não for profundamente ferida por Deus é de pouco benefício. Então, muitas das vezes, Deus nos leva para o Querite dele, aonde Ele vai dar um corte e vai arrancar de nós aquilo que não agrada e que não soma com o reino de Deus. Ele vai dar um corte e vai separar o que é bom e o que é ruim. Com o profeta Elias não foi diferente. Ouça isso que eu vou te falar.
Normalmente a minha mãe é costureira. Então muitas das vezes, quando a gente estava em casa, as crianças, né? Eu e meu irmão brincando, corre, corre, minha mãe colocava roupa lá. E daqui a pouco a gente passava, batia com a mão na roupa e se espetava, se cortava com alfinete. Sabe quem é isso, né? E aquilo me deixava aborrecido. Meu Deus do céu. E muitas das vezes minha mãe, vem aqui, menino, porque ela queria fazer uma roupa nova. Costureira, então queria sempre colocar roupa nova na gente. E aí ela pegava e parava a gente, segurava pelo braço e começava a colocar e fazer ali, tirar a medida da roupa. E ela começava a colocar a medida e ia tirando. Muitas das vezes ela espetava a gente. Ela para de ser frouxo, menino. Aleluia. E aquilo dali era um incômodo, eu não gostava de jeito nenhum, meu irmão, de tirar medida de roupa quando minha mãe vinha para fazer a roupa. Aqui, aleluia, nós aprendemos uma lição. Porque na vida, nós queremos as coisas à nossa medida. Mas no reino, Deus faz as coisas à medida dele. Se a nossa vida estiver fora do padrão da roupa de Deus, Deus vai colocar a gente dentro do padrão, porque a gente tem que dar dentro daquela roupa. Isso aqui é muito sério. Era isso que Deus estava fazendo com o profeta Elias. Deus estava colocando ele na medida da roupagem do céu. Tem pessoas que Deus está tratando com ele desta forma. Está colocando ele à medida da vontade divina. Agora, o profeta ele recebe uma ordem. E Deus está chamando a atenção da nação. Antes Deus tinha falado para ele, esconda-te, desapareça. Isso é uma ordem difícil. Agora Deus está falando para ele, chegou o momento de você aparecer. Sai daí porque tem um próximo estágio para a sua vida. Tem uma nova realidade te esperando aí na frente. Então sai de perto do rio, aonde eu enviei corvo e provisão, e agora você vai atravessar e vai a uma terra onde já tem uma viúva, uma mulher pobre, que vai ser uma bênção e vai te alimentar. Elias agora ele tem uma fé madura. Por quê? Nos processos que Deus permite nos passar, Ele está amadurecendo a nossa fé. A nossa vida, ela é como camadas. E cada camada dessa, Deus trabalha dentro de um processo. Há camadas que estão mais maduras. Há outras camadas que estão, pode-se dizer, crua. Então Deus permite o processo e Ele começa a trabalhar em áreas inesperadas. E começa a trabalhar em nós de forma que nunca passou na nossa vida. E começamos a conhecer certas situações da vida que outrora a gente jamais conheceria pelas questões naturais da vida, a não ser se Deus viesse intervir e colocar o dedo e aí abrir a visão espiritual para aquela realidade que antes não conhecíamos. É nessa hora que Deus trabalha uma força e uma grandeza espiritual. Deus estava trabalhando desta forma através do profeta Elias. Aprenda isso. Deus ele trabalha nesse processo porque Ele quer ter conversas conosco. E Deus ele quer conversar conosco coisas muito sérias, muito profundas. Ele quer conversar conosco coisas da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, da vida profissional. Deus quer conversar coisas conosco da nossa vida espiritual, dos dons que Ele nos conferiu. Deus quer conversar coisas conosco, aleluia, acerca de pessoas que estão no nosso convívio, aleluia, interpessoal. Porque Ele quer fazer de nós instrumentos de bênção. Era isso que Deus estava fazendo através do profeta. Então Deus começa a trabalhar. Ouça que eu vou te falar aqui. Isso é muito sério. Deus é quem mexe e prepara o concreto que vai fundamentar a nossa fé. Eu vou repetir isso. Deus é quem mexe e prepara o concreto que vai fundamentar a nossa fé. É Ele que prepara o concreto. A gente não tem poder sobre isso. A gente não sabe como que Deus vai fundamentar e vai fazer a nossa fé
firme, forte? A gente não sabe. A gente só precisa confiar. Então, aprenda isso. Aleluia. Nós precisamos, em meio a lutas, adversidades, a contras, reveses, ter em mente, aleluia, que não podemos perder os principais objetivos. Diga comigo, os principais objetivos. Elias aqui, ele é um homem, no capítulo 17. No capítulo 18, ele é um outro homem. E no capítulo 19, ele já é um outro nome. Isso aqui é muito forte. Ele está numa fase de crescimento. E o mais difícil na mente de Elias é que dentro do processo, parece que ele regrediu. Por quê? Porque ele passa por uma situação de desmotivação, da perca do ânimo. Perca do ânimo, todos nós aqui temos um dia de Elias, em que queremos ficar na caverna quietinho. Meu irmão, não diga que é diferente, não. Você já passou por um dia de Elias? Você quis ficar na caverna, quieto, no teu canto, sem falar com ninguém. Quem aqui já não teve um dia de Elias? Hein? Elias, quando ele passa por esse momento, ele encontra esse problema, da desmotivação, do desânimo. E aí, ele começa a perder o foco dos objetivos. O que é isso? A percepção sobre ele mesmo, a percepção sobre o próximo e a percepção sobre Deus. Cuidado com isso. A percepção sobre ele mesmo é: acabou meu tempo, não preciso mais viver. A percepção sobre o próximo, ele tirou um jovem que cuidava das questões dele. Você vai ler aí, no capítulo 19, 18. Ele afasta e dispensa esse jovem. Ele afasta quem tinha palavra de ânimo para ele. Percepção sobre o próximo e percepção sobre Deus. Deus não tem mais nada comigo, não. Meu tempo acabou. Acabou. Chegou o meu tempo. Deus não tem nada mais novo para fazer. Esse é o tempo de terminar. Aí Deus começa a tratar de Elias. Ouça isso. Elias aqui, ele saiu da rota. Deus enviou ele numa direção e ele sai debaixo da sombra e ele vai em outra direção. Mas Deus vai atrás dele. Deus vai atrás de mim. Fala comigo. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus vai atrás de você. Tem pessoas que ele saiu da rota de Deus. Tem pessoas que Deus precisa ir atrás dele. Porque ele saiu debaixo da sombra. E ele está pagando um preço desnecessário porque saiu debaixo da sombra. Ele saiu debaixo da vontade de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e bondade, ele está indo atrás dessa vida hoje. Aleluia! Aleluia! A palavra ânimo vem do latim, que significa vida. Elias entra num estágio de profunda angústia, que ele começa, devido à raiz de amargura, depressão que estava tomando conta dele, ele começa a perder vida. Perder vida. Perder vida. Aí Deus age como agente motivador. Deus vai atrás dele, entra na caverna e pergunta a ele: Elias, o que tu faz aqui, rapaz? Olha só que coisa tremenda. Olha o verbo. Deus não perguntou: o que tu faz aí? Deus entrou, ficou do lado dele e perguntou: o que tu está fazendo aqui dentro? Deus invade o ambiente para conversar com Elias. Aprenda uma coisa: por maior que seja a luta que você está passando, a crise que você está vivendo, Deus entra lá para ter um encontro contigo. Alai Jomahácia. Deus se apresenta e começa a fazer-lhe perguntas que são cura para a sua alma. Interessante que Deus, quando se aproxima, ele não aplica um remédio que existe na medicina, chamado placebo. O que é isso, pastor Leandro? É um remédio, normalmente, para curar questões psicossomáticas. O médico prescreve, escreve sobre aquele remédio,
E ele passa e o paciente toma, pensando que é um tipo de remédio, na verdade é uma farinha. Mas tem a ver com o psique dele. Aí ele vem, volta para o médico pergunta, como está agora? Depois começou a tomar o remédio. Doutor, estou ótimo. Estou bom. Mudou tudo. Estou sarado. E o médico, que benção, continua tomando. Quando terminar, tu precisa mais não. A questão não era o remédio, a questão é o psique. Esse tipo de remédio é chamado placebo. Deus não aplica esse tipo de remédio. Aquilo que ele fala é cura. Se ele falar, deleita-te no Senhor, que ele concederá o desejo do teu coração, é porque ele vai conceder mesmo. Se ele falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, porque ele vai fazer mesmo. Se ele falar, muitas são a aflição do justo, mas o Senhor a livra de todos, é porque ele livra mesmo. Se ele diz que ele dá a paz que excede todo entendimento, é porque ele dá a paz mesmo, porque ele é o príncipe da paz. Deus se apresenta como agente de cura. Isso aqui é muito forte. Alai Joe Mahasi. Deus entra na crise do profeta. Maior do que a crise do profeta é a crise do povo. Porque o profeta está passando pelo momento de mudanças pessoais. Porém, o povo de Israel está longe de Deus. Essa é a pior crise. Está longe de Deus. E Deus está tratando com o profeta, porque o profeta era o canal que Deus iria usar para o povo. Eu preciso dizer isso de forma clara, bíblica e profética. Você é o canal a qual Deus vai usar. Alai Joe Mahaya. Você é o canal a qual Deus vai fazer coisas grandes e poderosas. Você é o canal a qual Deus vai mudar realidades. Você é o canal a qual Deus vai abrir portas. Você é o canal a qual Deus vai curar vidas. Você é o canal onde Deus vai libertar famílias. Elias está passando por esse processo, mas há algumas verdades aqui eternas em dias modernos. Grave isso. Primeira questão. Quando em tempos de certeza estamos, precisamos ter consciência que estamos na vontade de Deus. Por quê? Porque quando estamos na vontade de Deus, nós somos invencíveis. Eu vou repetir isso. Quando estamos nos dias de incertezas, precisamos ter consciência que estamos dentro da vontade de Deus. Porque se estamos dentro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Os dias de incertezas, tenha convicção que você está dentro da vontade de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Criador. Isso te faz invencível. Grave isso. Segunda questão, aleluia, é que no dia de adversidade, precisamos ter em nossas mãos a ferramenta, aleluia, da oração e da fé, que são ferramentas, aleluia, poderosas. Você está nos dias modernos de incerteza? Abraça a fé e vai orar. Vai conversar com Deus. Olha o que Tiago fala. Quem está triste, capítulo 5 de Tiago, ore. Quem está alegre, cante. E quem está doente, chame o presbítero, o pastor, e a oração da fé sarará o doente. Olha o que ele diz. Quem está triste, ore. Por quê? Porque oração é a maior psicologia que existe. Você não está falando ao homem, você está falando a Deus. Tem que orar. Tem que conversar com Deus. Muitos de nós estamos nos auto-boicotando porque estamos deixando de orar. Outra grande questão é que nunca você deve subestimar o poder de uma vida totalmente entregue a Deus. Elias, Deus estava trazendo ele para perto e a cada dia ele estava se entregando mais. Quando uma pessoa se entrega a Deus, pode ir preparado, Deus vai fazer coisas poderosas. Alai Joe Mahasi.
Pode se preparar, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisa que não passou pelo coração desse homem. E ele vai conhecer o grande poder de Deus. Porque existe uma conexão entre o poder e o propósito. Quando entramos e vivemos o propósito, o poder de Deus se manifesta. Sabe o que é isso? Alai Jomahácia. Elias começou a conhecer o poder de Deus porque ele começou a andar no propósito e a vida dele foi dedicada. Outra questão é que quando Deus usou Elias, porque ele ganhou o direito para falar que não ia chover, ele tinha uma promessa de Deus que logo, num passar de tempo, haveria chuva. Ouça isso que eu vou lhe dizer. Deus nunca se esquece das suas promessas. Eu queria que você apontasse para o irmão aí, aponte para ele, diga para ele, Deus nunca se esquece das suas promessas, meu. Fala para ele aí, fala para ela aí. É bom a gente lembrar que Deus não se esquece, porque às vezes estamos tão sobrecarregados, às vezes fadigados, às vezes as notícias são péssimas, são ruins demais, não são favoráveis. E as más notícias muitas das vezes querem roubar a esperança. Mas precisamos avivar a esperança trazendo à mente as promessas de Deus. Eu tenho muitas agendas lá. No quarto de livro de oração, eu tenho agendas de muitos anos para trás. Então tudo aquilo que Deus falou comigo, seja por sonho, por revelação direto a mim, ou por meio dos homens e mulheres de Deus, eu anoto até hoje. E de vez em quando eu vou na agenda de 2014, ou 2008, ou 2009, ou 2007, ou 2018, e começo a ver ali o que Deus falou comigo, através dos profetas, ou através de um sonho, ou alguém que teve uma revelação. Aí eu sou avivado, eu sou renovado. Eu sou renovado por quê? Pelas promessas. Lamentações, o profeta Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, em dias de adversidades, em dias de coisas incertas, precisamos reavivar as promessas de Deus na nossa mente e no nosso coração. Trazer à memória as promessas de Deus. O que é que Deus te falou? O que é que Deus te prometeu? É momento de você começar a lembrar disso. Alai Jomahácia. Alashandaraia. Começa a lembrar das coisas que Deus lhe falou, daquilo que Ele te revelou, daquilo que Ele te mostrou em sonho. Precisa lembrar das promessas. Já estou terminando. 4 grandes conselhos que esses textos bíblicos nos mostram através do profeta Elias. Deus, quando apresenta-se ao profeta Elias, Deus fala para ele, tem 7.000 que não se ajoelhou. Você precisa sair dessa caverna. Tem muita coisa para você viver ainda. O que eu aprendo com isso? É que Deus tem a orientação certa. Você precisa buscar. Eu vou repetir isso. Deus tem a orientação certa. Você só precisa buscar. Alai Jomahácia. Às vezes a luta se agiganta diante de nós, que a gente se sente num beco sem saída e parece que Deus está no beco sem saída com a gente. Tira isso da sua cabeça. Deus nunca fica num beco sem saída. Ele tem a resposta certa, ele tem a direção certa, ele tem a orientação certa para te tirar dessa luta, para te tirar dessa problemática, para te levar para viver uma novidade e uma vida abundância nele. Então você precisa buscar. Busca ele. Outra coisa que aprendemos aqui, que o profeta Elias, ele foi um homem que bateu de frente com a idolatria, a corrupção em Israel. Ele bateu de frente com a bruxaria da época. Jezabel, a rainha Jezabel, é a força diabólica por trás do trono.
E ela o ameaça e diz: você vai morrer. A essa hora ele vai morrer. Manda essa notícia para ele. De vez em quando Satanás tende a atacar e a ameaçar. E Elias sente o peso da batalha. Ele encara 850 falsos profetas ou profetas de Baal, que eram buchos, pessoas que mexiam com a magia. Elias sentiu o peso da guerra, da batalha. Aprenda uma coisa com isso, que os primeiros dias da batalha normalmente é difíceis, os primeiros dias, mas depois as coisas vão se tornando fáceis. Meu Jesus, eu vou repetir isso. Os primeiros dias da batalha e da guerra normalmente é difíceis. Alai Menefácio. Talvez você esteja sendo atacado, alvejado, a sua casa, a sua vida, muitas das vezes é a mente e o coração, o entendimento, os sentimentos. Talvez a sua história esteja sendo atacada, mas o Espírito de Deus te traz uma resposta bíblica hoje. Resisti o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Alai Mahácia. Ele quer te intimidar, ele quer te amedrontar, ele quer fazer você acreditar que não tem como, que as coisas não vão melhorar e que essa situação não vai mudar. É mentira dele, porque a resposta bíblica é: tudo posso naquele que me fortalece. Deus se levanta do trono pela tua vida, entra na tua guerra, entra na tua batalha e te dá vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então não desista. Alai Mahácia. Alai Maháia. Pastor Leandro, mas por que esta batalha? Deus está dando musculatura à tua vida espiritual. Alai Mahácia. Eu já vi Deus curar cego. Eu já vi por vezes paralíticos levantarem. Eu perdi a conta de quantas pessoas Deus curou através do meu ministério câncer. Eu perdi a conta de quantas mulheres estéreis engravidaram. São mães. Eu perdi a conta. Eu já vi muitos milagres. Alai Mahácia. Eu já perdi a conta de muitos milagres. E eu já ouvi algumas pessoas falando para mim: eu queria ser usado que nem você, pastor Leandro. E eu dei a resposta: eu quero que tu seja mais usado. Só que você precisa estar pronto para o campo de treinamento. Porque antes Deus precisa te dar musculatura espiritual para a guerra, para a batalha e para te usar. Ouça isso. No reino de Deus nada é de mão beijada. Muitas das vezes Ele entrega para nós porque a graça nos alcançou. Mas muitas das vezes teremos que pagar o preço por coisas tremendas que Deus fará. Alai Mahácia. Meu Jesus. Fica debaixo da sombra. Sobre a sombra, pastor, está difícil. Alai Mahácia. O profeta Ezequiel entendeu. Andando ele, andava ela. Sabe o que é discipulado? Discipulado, esta palavra tem origem de: quando o mestre coloca os pés, o discípulo também coloca. Assim que ele tira, ele tirou os pés, o discípulo coloca. O discípulo só tem segurança na caminhada, no terreno espinhoso, aonde há perigo de areia movediça, é quando ele coloca os pés aonde o mestre tirou dele. Isso quer dizer que muitas das vezes Jesus vai por um terreno que não vai ter facilidade, não vai ter conforto, aonde você vai chorar, aonde você vai sentir incômodo, dor. Você vai passar por essa escola, porque Deus só forma homens e mulheres na faculdade das lágrimas. Alai Mahácia. Eu preciso terminar. Ouça isso. As promessas de Deus dependem também da sua obediência. Diga comigo: as promessas de Deus dependem da minha obediência.
Diga para o irmão que está do teu lado, faça a sua parte. Alai Mahas. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. A grande batalha vai ser tirar você do caminho da obediência, da submissão à palavra. Hoje eu estou na posição de pastor, já dirigi igreja, e dirigir igreja é desafiador, porque tem que pastorear egos. Quando ainda estava em São Paulo, Deus nos levou para lá. Naquela época eu viajei muito o Brasil. O pastor colocou eu, na época, e a Chile para pastorear, para dirigir o departamento de adolescente. Meu Deus, que benção. Foi uma escola. Os adolescentes ensinou muito a gente. Que escola. Só que eles alternam muito. Uma hora eles estão lá em cima, daqui a pouco eles estão aqui embaixo. E eles, no efeito gongorra. O que é isso? É a fé que não é madura. E eles têm dificuldade com a questão de obediência. De uma forma terrível. Porque a obediência está dentro do campo da convicção da disciplina. Eu tenho convicção que isso é certo. Então agora eu preciso disciplinar e seguir isso aqui. Alai Mahas. Então você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte no processo? Cumpra com Deus, porque Deus nunca vai faltar contigo. Alai Mahas. O que ele está pedindo de você? Segue a ordem que ele pediu. Hoje eu estava aqui. Eu estava ali. Deus usou o irmão Paulo. E ele falou algo para mim muito forte. Quando Deus usou ele, o Senhor me fez lembrar há 16 anos atrás, propriamente dito. Eu tinha 3 meses de casado. Deus apareceu a mim num sonho, como apareceu a Salomão, um pacto com Salomão. Deus também fez isso comigo há 16 anos. Ele apareceu a mim em sonho, pastor Paulo, e fez um pacto comigo. E eu guardo este pacto até hoje. Eu nunca quebrei. E hoje eu aqui quieto, quando de repente, irmão Paulo colocou aqui e disse, eu fiz aliança contigo. Lembra dela? Alai Mahasya, Ergio Masté, Alashandaraia. Eu estou guardando até hoje a aliança que ele fez comigo. Diga para teu irmão aí, Deus vai cumprir a parte dele. Aleluia, aleluia, no contrato. Fala para ele aí, Deus vai cumprir a parte dele no contrato que ele fez contigo. Alashandaraia de comeneface. Se coloque de pés, eu quero orar pela tua vida agora. E eu vou estar voltando. Glória a Deus. O profeta Elias saiu da caverna. Sabe o que Deus fez? Deus levantou ele. E ele levantou um profeta. Olha que coisa. Levante um homem. Depois ele levantou um rei sobre a Síria e um rei sobre Israel. Meu Deus. Depois, ele ainda passou por um processo de arrebatamento. O Senhor toma e ele não conhece a morte. Um pacto em que o homem não passaria pela morte. É muito forte. Alashandaraia. Um homem que na caverna falou, tira minha vida, Deus, me mata. Deus lhe estava falando, tu vai entrar para a história, rapaz. Antes disso, só um que não passou pela morte. Agora vai ser você. Alashandaraia de comeneface. Tem coisa que a gente pede que são as maiores besteiras da vida. E Deus fala para nós, você não sabe de nada. Deus fala, coitado de você, você não sabe nem o que eu vou fazer, rapaz, que eu vou cumprir na tua vida. Alashandaraia de comeneface. Ele aprendeu a andar junto com Deus debaixo da sombra do Onipotente. Não saia debaixo da sombra. Vou repetir, não saia debaixo da sombra. Satanás não pode entrar debaixo da sombra. Fica debaixo da sombra, lá ele não pode te tocar. Alai Mahaya,
Alaxandaraia de comenefácia. Deus tem uma aliança contigo. Ergiomácia. Ele tem um contrato contigo. Cumpre a tua parte, porque Deus vai cumprir a dele. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por toda a igreja. Antes eu quero perguntar, porventura, alguém aqui que não fez uma aliança com esse Deus da Bíblia. Ele se revela no Novo Testamento como Jesus, o Filho de Deus. Eu queria que você viesse à frente, porventura, alguém aqui que não fez uma aliança com Ele. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a sua vida agora. Pastor, eu ainda não aceitei. Hoje é noite de você fazer uma aliança com Ele. Aleluia. Todos aqui são salvos em Jesus Cristo. Levante as suas mãos assim. Todos. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Eu quero que você levante as suas mãos assim, meu irmão. É dessa forma. Eu quero abençoar a sua vida. Ó Deus, eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero entregar agora os teus filhos aos teus cuidados em oração, ó Pai. Ó Senhor, tu levantou o profeta Elias para mudar a realidade de Israel. Tu és o Deus que fala por fogo. E o Senhor fez cair fogo do céu e lambeu o altar. E toda a nação israelita reconheceu que Jeová é Deus. Ó Senhor, Tu és o Deus que responde. Então eu venho te pedir agora, Pai querido, que nesta noite o Senhor venha responder. Tu és o Deus, ó Pai querido, que coloca na medida. Então coloca na medida exata, segundo a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos. Tu és o Deus que palestra, até mesmo com quem está em caverna, passando por batalhas, por lutas, às vezes conhecida e às vezes desconhecida. Tu se apresentou ao profeta. Agora se apresenta esse teu filho e essa tua filha. Que ele, que ela possa entender que o Senhor está lá. Que ele, ó Senhor, que esse teu filho e essa tua filha não está sozinho. Tu estás presente com ele. Perto está o Senhor dos que os busca. Ó Senhor, buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o coração. Ó Deus, agora eu venho te pedir, ó Pai, assim como o Senhor mudou toda a realidade e cumpriu com a tua promessa, e o profeta disse ao servo, olha para lá, e o profeta orava, e ele olhou por 7 vezes, e na 7ª vez, ó Pai querido, ele disse, eu vejo uma nuvem pequenina, do tamanho da mão de um homem. E o profeta disse, vai e diga a Acabe que vai haver grande chuva. Ó Deus, nesta noite, nos tempos de crise mundial, dias de pandemia, Senhor, em que muitas coisas estão diferentes e estranhas no mundo, aonde há dor, ó Pai, e muitas das vezes, ó Pai, tragédia, nós podemos falar que há uma mão, ó Pai, que dá um sinal. E o Senhor, ó Pai querido, dá a resposta ao teu povo nesta noite. A resposta é, vai haver chuva. Vai haver chuva. Alai, Joma, Rácia. Vai haver chuva para a tua família. Vai ter chuva para os teus negócios. Vai ter chuva de Deus, derramamento de Deus para a sua vida sentimental e emocional. Vai ter chuva para a tua vida profissional e financeira. Eu declaro, ó Pai querido, uma chuva de Deus, ó Pai querido, que trará também um avivamento, ó Pai querido, sobre o povo na terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça a luz dele resplandecer sobre ti. Dê uma salva de palma para o Senhor Jesus.